No Evangelho de hoje, nós vamos continuar contemplando Mateus 14, 22 ao 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, que nós vimos no Evangelho de ontem, Jesus mandou que os discípulos entrassem e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar. Enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" Gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu! Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de suas vestes. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu fico pensando, sabe, o quanto que Jesus cuidava de cada um de nós. Nessa palavra, ele pediu aos apóstolos, né, que descessem, né, que saíssem logo de lá de onde eles estavam, que já tinham alimentado toda a multidão, né, que foi contado no evangelho passado. E aí ele pediu a eles para saírem, enquanto ele iria despedir da multidão. Olha o cuidado que ele tinha para com as pessoas. Iria despedir deles e entrou em oração logo em seguida no monte. Ele queria também perceber o quanto que os nossos apóstolos estavam precisando repensar na sua fé, né? Ele testou, de certa forma, a fé dos apóstolos. Quando ele, ao retornar para a barca, às 3 horas da manhã, ele foi em direção aos apóstolos, caminhando sobre as águas. E eles, com medo que fosse um fantasma, e Jesus logo falou para eles que não se tratava de fantasma, era ele. Aí eles reconheceram Jesus. E logo Pedro queria uma demonstração de que ele também poderia andar sobre as águas.
e pediu a Jesus que pudesse fazer com que ele andasse sobre as águas. Porém, a fé de Pedro foi pouca, porque logo em seguida que ele começou a andar, e na hora que ele sentiu o vento tocar sobre ele, ele começou a afundar. É o momento que faltou um pouco da fé. A fé de que ele jamais iria afundar, porque ele estava em Jesus. E quando a gente está em Jesus, a gente não pode perder a nossa fé. Então, por esse motivo que Jesus falou, homem de pouca fé. Logo em seguida, que ele estendeu a mão, levou Pedro até o barco, né? E logo que ele subiu ao barco, a ventania acalmou. E o mar, que estava agitado, também se acalmou. E todos se prostraram diante dele, reconheceram que ele é o verdadeiro Filho de Deus. Sim, irmãos, eles tiveram a bênção de ver Jesus. Mas nós temos a bênção de crer em Jesus pela palavra, pela Bíblia, pelo que a gente crê, por essa palavra maravilhosa. E logo em seguida, né, que eles estiveram lá, Jesus foi para Genezaré, e todos que estavam doentes foram tocar em Jesus. E todos que estavam doentes lá em Genezaré sentiram, né, a cura, porque basta você crer para receber a cura. Então as pessoas creram que podia apenas tocar em Jesus e seriam curados. A fé que eles tinham em Jesus fez com que eles fossem curados. Irmão, irmã, se precisa de uma cura, basta ter fé, basta acreditar em Jesus. Assim você conseguirá a cura tão esperada. Deus abençoe você.